Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de João, o capítulo 9, que diz a cura do cego de nascença. E diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tem Bíblia que diz a glória de Deus. Tem muita gente que fica procurando ver nas pessoas o erro. Muita gente fica procurando ver nas pessoas o mal. E por que aconteceu? Por que eles querem saber? Não é para ajudar, é para detonar, é para abaixar mais ainda a pessoa, para humilhar mais e mais e poder apontar o dedo e dizer: está vendo? Foi por isso que aconteceu isso, foi por isso que aconteceu aquilo, porque tu fizesse isso, porque tu fizesse aquilo, porque os teus pais fizeram aquilo, aquilo outro. Pessoas que vivem procurando o erro dos outros, pessoas que vivem no apontar do dedo, pessoas que vivem, não como Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, está lá em Mateus 7, pessoas que muitas vezes a pessoa está doente, já diz assim: mas não é filho de Deus? Mas não é crente? Por que está doente? O mal vem para todos, o vento vem para todos, a chuva vem para todos, o sol, tudo vem para todos. Há momentos que Deus nos protege, sim, e há momentos que Deus não protege. Veja Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja também Daniel. Deus não impediu de Sadraque, Mesaque e Abednego ir para a fornalha de fogo, não. Foi aquecida 7 vezes mais e jogaram eles dentro da fornalha de fogo. Deus não impediu. Deus só impediu do fogo queimar. Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões. Deus não impediu. Apenas ele impediu que os leões não comessem, não devorassem Daniel. Então tem momentos que as pessoas, é uma fé tão grande, é uma fé mentirosa, né? Uma fé falha, uma fé fingida, que tudo quer dizer: mas você disse que é crente, cadê o teu Deus? Isso é pessoas que são contra Deus, não são contra nós. Quando você vê alguém dizendo assim: mas fulano está sofrendo tanto, fulano está passando tanto isso, né? Ele não diz que é de Deus, não diz que é crente, não diz que Deus protege. Deus protege. E se for um momento que Deus não quiser proteger? E se for um momento que sejamos chamados, porque temos que morrer um dia, e se for o momento certo da nossa morte? E se não for para a glória de Deus? Então, Jesus Cristo disse aqui, Jesus respondeu: nele, nem ele pecou e nem os pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras, ou a glória de Deus. Então, tem momentos que, na vida, muitas vezes a gente vai falar assim, e se? Como eu vi o pastor pregando outro dia, e se? A fé de e se? E se não der certo? E se a porta não abrir? E se Deus não salvar? E se Deus não abençoar? E se Deus não curar? E se Deus não proteger? Vamos parar de ter fé em Deus? Não! A nossa fé tem que estar aguçada. A nossa fé tem que estar verdadeiramente em Deus. Crer que Ele faz, crer que Ele vai fazer, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. E quando você vê que você está com fé em Deus,
e determinou e crê que algo vai dar certo, né? E de repente você vê sair pelas suas mãos e não deu nada certo, faça como Jó. Jó também era temente a Deus, se livrava do mal, um homem justo, íntegro. Mas Deus não impediu de Satanás lhe tirar todos os filhos de uma só vez. Morreu todos de uma vez só, 10 filhos. Até a casa caiu por cima. Deus não impediu de Satanás matar todo o gado de Jó, queimar todas as plantações de Jó, destruir tudo de Jó. Deus não impediu de Satanás colocar uma lepra, uma coceira que tinha já tomado conta de todo o corpo de Jó. Deus não impediu. Mas Deus impediu de Satanás tocar na alma de Jó, porque Deus disse: a alma é minha, e essa que pecar, essa morrerá, mas todas as almas são minhas. E ele disse: não toque na alma dele, vai tocar em tudo, mas não toque na alma dele. Então o importante para Deus é a nossa alma, e ele pode mudar o cativeiro como ele mudou o cativeiro de Jó. Jó ficou sem nada, até a sua esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse: tu fala como uma louca, mulher, porque tu recebeste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres tu aceitar. E Jó continuou até o fim. No fim ainda tem os seus amigos que vão apontar o dedo e dizer: sem dúvida tu estás em pecado, porque Deus não é mau, Deus não é ruim, Deus não ia deixar acontecer tudo isso contigo. Deus não ia deixar, porque Deus é bom. É porque tu estás em pecado. E ali Deus viu o sofrimento de Jó e disse: ora por os teus amigos, eles não sabem de nada. É como Jesus lá na cruz do Calvário, ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Perdoa porque eles não sabem o que falam. Tem muitas pessoas que falam demais, não sabem o que estão falando. Tem muitas pessoas que fazem demais, não sabem o que estão fazendo. Então, quando vê alguém passando um sofrimento, não fique perguntando por que será. Nossa, pessoa tão boa, tão santa, pessoa tão justa e está nessa situação. Não julgue não, ore por ele, ore por ela, porque Deus tem os seus jeitos de estar ali. Deus é que está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o porquê de cada coisa. Muitas vezes Ele está provando, porque Deus disse ao povo de Israel: se te deixei passar 40 anos no deserto, foi porque eu queria provar-vos se me adoravas ou não, se me amavas ou não. Eu deixei-te passar fome por 40 anos no deserto, foi para provar os vossos corações. Hoje tem pessoas que dizem que Deus não prova. Quem disse isso? Deus não mudou. Deus é ontem, hoje e será para sempre. Deus é o mesmo. E quando Ele quer provar um coração de uma pessoa para ver se é fiel a Ele, Ele prova. E temos que saber, ficar atentos, se o mal vem, se não é provação, se o mal vem, se não é maldição. Nós temos que descobrir isso. Se verdadeiramente você está servindo a Deus de verdade, se verdadeiramente você está no caminho certo, fazendo tudo certinho e o mal lhe sobrevém, dê glória a Deus, e clame somente a Ele. Não murmure não reclame, não chore, clame. Ele diz: clame a mim que eu responder-te-ei e mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ele disse: é para clamar, não é para reclamar. Deus não gosta de murmuração, Deus não gosta de reclamação, Ele gosta de clamor. Aquele que crê nele verdadeiramente clama e adora Ele com fervor e fé. Ele vai lá, sem fé é impossível lhe agradar. Ele vai lá, se agrada, e Ele também perdoa os pecados, e Ele salva e sara, cura e cura até a nossa terra. Ele mesmo disse, segundo Crônicas 7,14: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, pedir perdão dos pecados, eu perdoarei dos céus
e abençoarei e sararei a sua terra. Então Deus é maravilhoso. Não fique procurando saber, procurar o culpado de nada, não. Apenas dê glória a Deus. Se está doendo, se está com problema, clame a Deus. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele. Em nome de Jesus Cristo, clame a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E ali os discípulos perguntaram, né? Quem pecou? Ele disse: ninguém pecou, foi para se manifestar a glória de Deus. Aí vem ali os judeus, quando Jesus já curou esse cego, está no versículo 14 de João 9, diz assim: e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, porque Jesus fez um lodinho, né? E passou nos olhos do cego, e o cego veio enxergar. Ele era cego de nascença. E veio já os judeus ali, imediatamente os judeus já querendo saber, disse assim, ó: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer isto? Tais sinais, e havia dissenções entre eles. Aí diz assim: tornaram, pois dizer ao cego: tu que dizes aquele que abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. E eles queriam saber verdadeiramente o que as pessoas achavam que Jesus era, porque eles não queriam uma pessoa que estavam curando o cego, limpando os leprosos, trazendo vida para as pessoas, que Jesus é a vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cordeiro Santo, Jesus é aquele que nos trouxe a paz, nos trouxe as bênçãos, Ele que veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Aqueles fariseus, como até hoje existem muitos fariseus que não querem aceitar Jesus, não querem Jesus porque são fariseus, até hoje. E aqueles fariseus não queriam aceitar. E eles chegaram até os pais do rapaz e disse: esse teu filho era cego? Ele disse: é desde nascença. Aí ele disse: e quem curou? Os pais dele disseram: ó, pergunta a ele. Eu não sei, nós não sabemos, mas pergunta a ele. Por que ele falou? Os pais dele falaram isso com medo de serem presos, mortos pelos fariseus, pelos sacerdotes da época, sacerdotes malditos da época, né? Que matava todo mundo que se dizia cristão, todo mundo que se dizia crente, todo mundo que buscavam a Deus por meio de Jesus. E ali os pais do rapaz disseram: olha, pergunta a ele, ele já é de maior, pode perguntar, mas é porque eles tinham medo. E hoje tem muita gente que tem medo dos fariseus de hoje, que existem muitos fariseus, muitos hipócritas hoje, existem muitos ateus hoje, querendo destruir o evangelho, querendo destruir a nossa fé, né? E muitos têm medo e se escondem, conhecem a palavra de Deus, conhecem o poder de Deus, conhecem o que Cristo fez e faz até hoje, mas não querem dar a cara a tapa, tem medo dos outros que são incrédulos. Eu não tenho medo de nenhum incrédulo, não. Eu não tenho medo, não, de nenhum incrédulo, porque eu creio no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, e seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Amém? Assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.